Olá, seja bem-vindo aqui à aula 1 dessa playlist de curso básico do Blender. Bem, quando a gente abre o software, já vemos essa splash screen indicando para a gente qual é a versão atual e qual foi o trabalho de destaque que a Fundação Blender escolheu para representar essa versão. Você consegue ver esse trabalho aqui no site da Fundação Blender. E nesse caso aqui é uma animação que ficou bem legal. Bem, aqui nós temos as opções para arquivos recentes ou uma opção para criar um arquivo novo de acordo aqui com o que nós vamos fazer. Se vai ser uma animação 2D, uma escultura ou edição de vídeo, enfim, a gente pode escolher aqui. Então é só clicar em qualquer lugar fora aqui que essa splash screen sai e nós podemos usar. Bem, na tela inicial do Blender temos aqui um cubo, uma câmera e um ponto de luz. Bem, para selecionar aqui esses objetos, eu utilizei o botão direito do mouse. E isso porque nas versões antigas o Blender sempre foi usado para seleção o botão direito do mouse, diferente de outros softwares de 3D, onde a seleção dos objetos era com o botão esquerdo. Quando você iniciar o Blender pela primeira vez aqui, você instalar, ele vai perguntar o que você prefere fazer, se você quer usar o botão direito ou esquerdo do mouse. Nesse tutorial e nos próximos, eu vou sempre usar a seleção do botão direito. E é importante eu fazer essa observação aqui, porque o Blender muda algumas funcionalidades de acordo com essa tecla. Então, vamos mostrar aqui, caso você não queira usar da forma como eu vou usar, você pode vir aqui em Edit, Preferences, Key Map. Aqui, ó, o meu já está até selecionado. E aqui tem, ó, Select, né, a seleção do botão do mouse. O meu já está aqui, Right. Mas olha só, quando essa opção aqui está selecionada, o botão de espaço dá play e o botão direito do mouse também ele tem essas outras opções, né? Mas se eu mudar aqui para left, você vê que muda aqui essa opção Active o Gizmo Event. Então eu estou acostumado a usar aqui e vou permanecer aqui, certo? Então, para esse vídeo, para os próximos, caso você queira fazer essa alteração, é só você mudar aqui. Eu vou permanecer aqui. Então vamos lá. Nessa primeira visão aqui do Blender, nós temos o kit básico para fazer qualquer trabalho. Bem, e antes da gente começar a criar qualquer coisa dentro do software, sair modelando e tudo mais, é muito importante que a gente saiba manipular os objetos aqui dentro, caminhar pela 3D View e tudo mais. Então eu vou mostrar aqui para vocês essas opções que nós temos na lateral direita, que são usadas para a gente navegar nessa interface 3D. Bem, primeiro aqui de cima, no topo, nós temos aqui os três eixos, X, Y e Z, e você perceba que o Z, o X e o Y aqui, eles têm uma linha nessa parte e na outra bolinha aqui não tem. Porque essa outra parte aqui, que está sem linha, é o eixo negativo, tá vendo? Então fica fácil de você entender que nessa direção aqui ao longo do eixo Y, semelhante como está aqui, é o eixo positivo. O eixo positivo de X é para cá, onde eu estou mostrando aqui com o mouse, essa direção, e Z positivo aqui é para cima. Se eu clicar aqui em X, por exemplo, ele altera a minha vista para a vista frontal, lateral. Aqui no canto superior, nós conseguimos ver qual é o nome dessa vista que ele está mostrando. Veja que o Blender está mostrando aqui, Right Orthographic. Por que ele está mostrando isso aqui? O Blender tem duas formas de mostrar aqui a 3D View, que é a Orthographic ou a Perspectiva. Aqui, ó. Ele já mudou para perspectiva. Como é que eu mudei isso?
na tecla 5 do numpad. Você pode mudar de ortográfico para perspectiva. Ou você pode vir aqui em View e aqui, ó, perspectiva ou ortográfico. Está escrito aqui, numpad 5. Você pode alterar. Mas toda vez que você selecionar um dos eixos aqui, ele vai alterar diretamente para ortográfico. Então, eu vou colocar aqui em Z, por exemplo, ó, ele vai para a minha visão superior, lá de cima. Então, top orthographic. Y, back orthographic. Bem, aqui nós temos também atalhos. Veja que quando eu passo o mouse aqui em cima, ele já me mostra o atalho para essa visão top orthographic. É a tecla 7 do numpad. Então, fora ali, se eu não tiver com o mouse aqui e apertar a tecla 7, ele faz a mesma função. Então, nós temos aqui 3 eixos, então temos 3 atalhos, né? Primeiramente aqui o Y, Ctrl numpad 1, isso porque se você apertar só o número 1, ele vai para a visão frontal. Então, olha só, vou tentar ser mais breve aqui. As teclas que você mais vai usar são 1, que é a visão frontal, 3, que é a visão da lateral direita, e 7, que é a superior. Tá, e aí você me pergunta, e se eu quiser a parte do background, né, a parte de trás aqui, e não o front? Se eu quiser o contrário da vista que eu estou selecionando, é muito simples. Eu pressiono Ctrl e aperto aquela tecla correspondente. Então, por exemplo, 1 é front, mas eu quero o contrário de front, eu aperto, pressiono Ctrl e aperto 1. Ele vai para back. E isso funciona também para cá. Eu vou apertar a tecla 3, right. Se eu apertar Ctrl e 3, ele vai para left. Ok? Esses aqui são comandos básicos. Logo abaixo nós temos aqui essa opção de zoom. Basta pressionar e arrastar, que ele dá zoom ou tira zoom. Essa opção aqui é muito boa porque o scroll do mouse ele dá esses saltos. E às vezes você quer enquadrar uma posição de uma forma um pouco mais sutil e o scroll não permite. Então, aqui a gente consegue um movimento mais suave. Temos essa opção aqui de pan, onde eu pressiono com a tecla do mouse e arrasto para mover a tela. E para fazer isso com o mouse, eu simplesmente, se eu mexer aqui o scroll do mouse, clicar no scroll do mouse, ele gira a tela. Então, para eu ter essa função de pan, eu preciso segurar Shift e pressionar o scroll do mouse. Eu tenho essa função. Aqui nós temos a visão da câmera. Se eu clicar aqui, eu vejo o que a câmera está vendo. Isso aqui é importante porque o render final depende do que aparece na câmera. E se você fizer ali todo o seu trabalho e não souber posicionar a câmera, você não vai ter no render final o que você quer. E veja que quando eu troquei aqui para a visão da câmera, imediatamente ele pulou para a perspectiva porque minha câmera está configurada assim. Minha câmera poderia estar configurada para orthographic, mas nesse caso aqui ela não está. Então, se você clicar em qualquer lugar fora aqui e girar com o scroll, ele já sai dessa visão da câmera. E aqui embaixo nós temos essa opção aqui que parece uma grade, né? Que é justamente para trocar para orthographic ou para perspectiva. Você vê que quando estamos nessa vista de perspectiva, ele fica aqui com essas linhas como se fosse indo para o horizonte, né? E quando eu clico novamente e troco para orthographic, fica esse quadrado aqui todo subdividido. Na verdade, ele está representando que as linhas estão todas retas. Então, é isso que eu queria falar nessa primeira aula e a gente se vê na próxima aula.